Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Dortec Academy. O foco da Dortec Academy, só para dar um review aqui, é te ajudar a entender como é o mercado na engenharia industrial e para onde você deve seguir, né? E por isso que os estudantes, não só os estudantes, tá? Mas os estudantes principalmente que estão no começo da carreira, ainda não tem nenhuma experiência profissional, enfim. E aí fica meio perdido, não sabe, quer aprender o CAD, quer aprender o CAI, mas não sabe para onde ir. E aí essa é a nossa função aqui, em trazer conteúdo relevante para que você a todo momento aprenda um pouco, para que você consiga ter excelentes resultados. E nós acreditamos que com o que eu já vivi, com o que eu já ensinei dentro da Dortec, na engenharia, e o que a gente já aprendeu, a gente consegue te ajudar sim a evoluir e estar sempre em constante evolução, tá? Como nós falamos antes, não se prepare, aliás, até inconscientemente, quando você está estudando para engenharia industrial, você está se preparando para o mundo, não mais para trabalhar na sua cidade ou no seu país. Então fica ligado, tem muita coisa boa aqui. Bom, o que acontece hoje? A partir de hoje a gente vai focar muito nas ferramentas, tá? E hoje a gente vai fazer um modelamento usando comandos avançados em superfície. E a minha recomendação é que você, enquanto profissional que já atua na área da engenharia, ou estudante que está recém-formado, ou está perto de formar, aprenda as ferramentas digitais, começando pelo CAD. O CAD, ele abre portas. E em outras lives a gente já falou, não só eu, como a Gabriela também, a gente já falou como que o CAD, ele abre portas. Bastante. Você nem precisa trabalhar com o CAD o resto da vida, mas se você entende essa ferramenta, se você domina ela, você chega na mesa de reunião e você domina, cara, porque a maioria que não usa o CAD, ou melhor, que não é projetista, né, porque tá ali, ele não domina, e você chega na reunião e você faz sucesso, velho. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Você faz sessão, você modela, você domina a reunião, entende? E com conhecimento de engenharia, e aí essa é a proposta da Dortec Academy, é trazer para você o domínio do conhecimento de engenharia de produto, ou focado na engenharia, na chão de fábrica, enfim, cada um no seu setor, mas é trazer esse conhecimento para você junto com as ferramentas digitais. Você vai aprender a projetar, você vai aprender a desenvolver, você vai aprender a fazer pré-análise, porque os três pilares têm que estar integrado. Se você é um engenheiro, ou se você está estudando engenharia e está migrando, está entrando, ou está na área de engenharia de produto, e você não sabe modelar no CAD, você está com problemas. Se você sabe modelar, mas você não tem um conceito, não sabe o conceito de projeto de produto, você tem problemas. Se você sabe modelar e sabe o conceito de produto, mas não sabe fazer pré-análise, você também tem problema. E a pré-análise, eu vou dizer para você, pré-análise, nós estamos desmistificando. Por quê? Porque a análise ela é complexa, ela é muito complexa. Só que, do jeito que a gente mostra, e aí tudo é complexo no começo, depois começa a ficar mais fácil, porque você está aprendendo. Então nós estamos trazendo uma metodologia e estamos ensinando com o nosso conteúdo gratuito como é que você faz para ter esse conhecimento, como é que eu faço uma análise de injeção coerente, que funcione, mas que eu possa desenvolver meu produto de forma mais robusta e passar para a área de CAI, porque o especialista em CAI vai continuar, continua, só que como eu falo sempre, a vida dele vai ser mais fácil, porque você, e é assim que nós acreditamos, a Dortec, a engenharia, a Dortec Group de um modo geral, ela acredita, e a da Soul Systems também, que é a nossa parceira, ela desenvolveu o V6, o 3D Experience, de forma, e como meu amigo Bittar, a gente teve uma live essa semana falando sobre simulação, o software ele aprende, é um software inteligente, ele foi configurado para isso. Ele aprende as boas práticas. E eu até falei nessa live, eu falei assim, Bittar, foi você que me falou essa frase, cara. E aí, se você atribui um material, olha, na análise de injeção, você selecionou lá o PP para injetar um cover qualquer. Ele já sabe qual é a configuração do PP, qual é o material do PP. E aí, você faz a setagem da injeção. Se você errar na pressão, se você errar em qualquer setagem do processo, e a Gabriela mostrou isso em uma outra live que a gente fez, ele não deixa você seguir em frente. Ele sabe que aquela configuração não funciona. Então, a pré-análise hoje, para você ter conhecimento de pré-análise, você não precisa estudar anos e anos, você consegue fazer uma pré-análise robusta, digo você robusta. Obviamente que para você fazer isso, essa pré-análise, você tem que pegar as informações de entrada. E aí você vai falar com o especialista em CAI da sua empresa, fala, cara, me fala aí, me fala as informações de entrada aqui.
Você anota, você configura. Mesma coisa para análise estrutural. Você vai desenhar um bracket, né, um reforço, você pega com ele. Quais são as cargas, aonde tem, qual é a configuração, porque a análise, uma das premissas da análise é você entender o processo de fabricação e entender o processo de uso desse produto. Como é que ela vai ser usada? Quais são as cargas aplicadas nela? E aí a gente vai falar um pouco mais nessa semana agora, durante a semana até o dia 5, mais esses detalhes. Mas hoje vamos voltar para a análise, vamos voltar para o modelamento, que esse hoje tá bem bacana. A gente vai usar ferramentas avançadas, mas a gente vai escolher uma peça do nosso helicóptero, né, que estamos desenvolvendo junto com vocês. E aí, essa peça que eu vou usar vai ser, tá aqui, deixa eu ver, é o nosso helicópterozinho, a pá, assim, uma das hélices, né, a pequenininha de balanço lá. Eu vou mostrar ela aqui no software. Então é esse carinha aqui, certo? Esse carinha aqui. E aí tem um detalhe, a forma com que é modelado ele, a gente vai fazer duas formas, tá? A gente vai fazer uma com sketch, né? A gente vai desenhar o perfil do sketch e nós vamos fazer a edição dessa superfície usando o Ice Surf, usando os control points. Por quê? Porque você concorda comigo que a depender de como esse raio aqui, essa superfície superior aqui, dessa hélice de balanço, a depender de como ela esteja, ela vai ter um resultado ao passar pelo vento, né? Então, ou seja, como é que é feito esse controle, né? Como é que a gente ajusta? Obviamente que tem análise no Xflow, por exemplo, analisa o comportamento do vento, né? Do fluido passando por ele, mas hoje a gente não vai fazer isso, a gente vai fazer só a parte de edição. Eu quero que a minha região superior esteja mais acelerada, a minha região de trás da hélice esteja menos acelerada, ou seja, essa região aqui está mais flat, tá vendo? Essa regiãozinha aqui. Essa aqui está mais acelerada, ela vem e desce. Então a gente vai fazer isso, a gente vai fazer essas modificações, porque, olha só, na minha opinião técnica, você que não sabe ou que você já trabalha com projeto, com CAD, você precisa sim saber modelar em superfície. O sólido, e aí foi uma das respostas que eu fiz no Instagram há uns dias atrás, qual é a diferença entre sólido e superfície? Bom, são módulos diferentes. A superfície, normalmente você tem mais liberdade. O sólido você tem muita restrição, né? Porque é uma metodologia de modelamento diferente da superfície. Superfície você consegue controlar mais o raio, você consegue controlar a curvatura, a superfície complexa, rosto de boneca, né? Rostinho de boneca, ou painel do carro, de instrumento do carro que tem muitos detalhes, linha de caráter, a linha de caráter lateral do carro, do veículo. Então você tem ali uma linha que ela é bem marcada, né? Quem não sabe o que é linha de caráter, aquelas linhas marcadas na lateral do veículo, né? Aqueles detalhes que vem bonito e tal. Na frente do carro você tem você representa o rosto, né, de um super-herói, ou de um bicho, né, de um peixe, no caso da Ford, assim, aquele boca de tubarão. Então você consegue controlar isso mais em superfície. Então no sólido você tem muita restrição, é mais para peça mecânica. Você consegue fazer muita coisa? Consegue, com certeza. A gente vai ensinar outras técnicas também usando superfície, mas com sólido é muito mais fácil. Então o que acontece? Qual é o grande lance aqui? Então a gente vai vir aqui, vai abrir aqui uma nova área gráfica, né? E aí a gente vai criar um 3D Pad, né? Então, ou seja, no CATIA V5 a gente tem aquela window, né? Tem um window em cima e aí você tem as janelas. No V6 existe uma diferença que ele vem aqui todo na horizontalzinha. Então fica tudo aberto para você aqui, mais prático, só você clicar e você muda de janela, né? Muda. Então beleza, então vamos lá, eu vou fazer aqui, eu vou selecionar, né? Como de costume, eu vou vir aqui no... Vamos começar com um sketch, tá? Então eu vou selecionar o plano, vou vir aqui e vou desenhar um sketch. A diferença, aliás, eu vou até fechar aqui, eu vou fechar aqui porque eu estou no módulo de Part Design, de sólido. Eu vou mostrar para você que a integração que a Dassault Systems fez no V6, né, ela superou todas as expectativas. Ela pegou o Icing, né, pegou o produto Ice Surf e aí ela, deixa eu pegar aqui, achar aqui o meu sketch curva aqui, ela pegou o Ice e integrou dentro do V6. Ela já vinha fazendo isso dentro do V5, mas de forma aprimorando ainda, mas agora está perfeito. A gente tem, eu vou mostrar aqui uns comandos que a gente
tinha no Aysen antigo, né? No Aysen, e não era editável. A gente tem a mesma ferramenta e ela é editada. Ela continua sendo como, em teoria, um software livre. Então, é livre, mas agora já não é livre mais, você tem mais controle. Então, tá muito bom, muito bom. Eu recomendo quem tem a oportunidade conhecer essa ferramenta, porque vai te trazer oportunidades excelentes, excelentes, assim, na sua carreira. Pode acreditar no que eu estou te falando. Então, beleza. Então, a diferença aqui no part design, a gente tem o sketch, né, que está aqui, só que a gente tem um sketch sem esse Szinho aqui, ó. Tá vendo? Então, esse é um sketch planar surface. É uma configuração um pouco diferente na prática, é a mesma coisa, porque você clica nele aqui e você aponta o plano que você quer modelar, e aí você modela, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um dos lados daquela hélice, né, pequenininha. Então eu vou vir aqui na minha spline, que é um comando assim, difícil de controlar, né? Então eu vou clicar nele aqui. E aí eu vou botar 4 control points. Então beleza, vou vir aqui, 2. Já fiz, né, o primeiro, 1, 2, 3 e o quarto aqui agora. Tá? Eu não botei minha linha de centro, mas eu vou botar ele aqui. Vou botar minha linha de centro, que é bacana para ter o controle. Saber onde está o centrinho bonitinho, né? Beleza, tá aqui. E perceba que quando eu passeio, funciona da mesma forma com os outros comandos. Quando eu cliquei na spline e posicionei aqui em cima do eixo, ele apontou dizendo, ó, constrain, eu vou deixar aqui coincidente colinear, que é essa bolinha aqui, né? Então, bacana. Então, eu vou botar umas cotas aqui para a gente ter um controle da spline. Então, a gente vai fazer esse modelamento de duas formas. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer aqui no sketch. Então a gente vai controlar aqui a curvatura da minha superfície no sketch, e a gente vai fazer isso no 3D também usando o Aysen Surface, os comandos de control point, que isso aí é mais fantástico. Mas vamos aprender das duas formas. Então beleza, eu vou vir aqui, vou selecionar no meu eixo H, né, e vou pegar esse ponto aqui, ó, e vou pegar, ele está bem grande, tá? Ele é 32, a hélice é um pouquinho menor. Tá vendo que a spline, o que ela faz? Como ela tem vários control points, ela puxa um e deixa o resto, né? Então beleza, vamos lá. Então, vamos seguir que vai dar certo, vai dar bom. Vou vir aqui, ó, vou puxar ele para baixo e aí vou começar a fazer a minha organização aqui, ó. Vamos lá. Talvez eu precise colocar mais um control point aqui, porque como eu coloquei muito lá em cima, a normal dele, talvez nem precise. Eu vou dar um duplo clique na minha edge aqui, ó, no meu control point aqui no 2D. E eu vou dizer, você está vendo que ele tem as normais? Ó, perceba que nesse raio aqui, eu tenho essa normal aqui, eu tenho essa normal aqui, tenho essa normal aqui. Então, para que nesse raiozinho aqui, perceba que aí ele tem outro aqui, tá vendo? Então, cada um que eu der duplo clique, ele vai mudando essas coordenadas. Eu vou dizer para esse cara assim, ó, eu não quero que você... A tendência desse control point na saída, na saída dele da spline ali, a tendência dele tá para entrar. Eu não quero isso. Eu quero que ele saia, tá vendo? Então eu pego na minha setinha aqui de controle aqui, né, do meu control point, e aí eu digo para ele para onde eu quero que ele vá, tá? Então eu posso vir aqui, ó, rotacionar mais, tá vendo? Forçar mais aqui, ó, forçar mais. Opa, peguei direito. Peraí. Ele tá em cima, ele tá vendo aqui, tá vendo? Então beleza, eu vou deixar ele aqui. Vou dar um OK. Né? Beleza? Pronto. Tá vendo que agora ele mostra a tendência da minha saída, da minha tangência? Então, a tangência, principalmente para você que trabalha com superfície, nós temos 4 pontos de controle para a superfície, né? E a gente vai aprender, a gente já falou em outras lives lá atrás, né? Falando do Aysen e tal. A gente tem o G0, que é posição. A gente tem o G1, que é tangência. E a gente tem o G3, G1, G2, que é curvatura, e o G3, que é torção. Então, G0, 1, 2, 3. Então, o que acontece? Quando você controla o G0, é posição, você não tem tangência. Quando você controla até o G1, então você tem posição e tangência, ou seja, as duas superfícies estão conectadas, estão zeradas ali na mesma coordenada, e não tem tangência. Quando você controla o G1, aí você tem tangência. Então você já tem a suavização dela, né, a transição entre uma superfície e outra de forma tangente, que pode ser entre uma superfície flat, reta, e um raio, ou pode ser entre duas superfícies com curvaturas diferentes. Então essa setinha de cima aqui está dizendo para você, olha,
Presta atenção, a minha tendência da minha tangência está nesse eixo, né? Está exatamente nessa direção. Beleza, bacana. Então vamos lá. Então eu vou vir aqui, nesse aqui, aí eu vou dar duplo clique nessa edge aqui, e aí eu vou jogar ele mais para trás, reduzir o raio, né? Aqui na verdade ele aumenta o raio ou reduz, e esse carinha aqui ele faz a sua, né? Como é que você vai? Eu posso pegar o ponto, ó, chegar para trás aqui, ó. Eu posso, vou dar um OK. Aí eu quero mover o ponto. Para mover o ponto eu venho, tá vendo? Venho aqui, tá. Então vamos lá. Eu quero que esse cara, essa barriga aqui, ela saia um pouquinho, tá vendo? Fique mais suave. Aqui, ó, tá vendo? Melhorou bastante, tá vendo? Beleza, vou dar um OK, porque ele já está quase na posição que eu quero. E aí esse cara aqui eu posso mover aqui. Vamos lá. Posso vir aqui. Vou dar um OK. Se eu aumento o raio, suaviza a transição, tá vendo? Eu vou diminuir. Vou diminuir. Olha a barriga como está aqui em cima. Eu vou aumentar ela, aumentar o meu raio para ficar mais suave. Beleza, excelente. É isso aí. Vou dar um OK. Ele melhorou bastante aqui, tá vendo? E aí agora eu vou vir nesse daqui. Eu vou ver como é que eu faço para dar uma melhorada mais ainda. Quanto maior o raio, maior a suavização da minha transição. Eu tenho um ponto aqui que ele não está suave. Então o que é que eu vou fazer? Eu preciso que ele esteja num arco, né, mais ou menos perfeito. Então eu vou usar uma técnica aqui, ó, de cadê você? Eu vou colocar aqui uma referência. E aí quando você tem, opa, não era para fazer isso, peraí, vamos lá de novo. Quando você tem essa torção aqui, né? Porque o spline, para você controlar a torção, né? Controlar é difícil. Então você vai vir aqui, aí você vai pegar uma referência para te ajudar, né? Vai vir aqui e você vai colocar ele aqui em cima, aqui, ó. Vamos ver aqui em cima, aqui, mais ou menos aqui onde eu quero. Vou dar um OK, beleza? Ele criou uma relação aqui. Eu não quero essa relação, vou tirar, pronto. E eu vou transformar esse cara em uma linha de construção. Beleza, tá aqui, tracejado, tá vendo? Então perceba como não tá bom. Ele vem aqui saindo, eu quero que ele faça essa inversão mesmo, porque no final da hélice ele dá uma reversãozinha. E aí aqui ele começa, tá vendo, perder. Ele pode ter essa barriga aqui, não tem problema nenhum, mas aqui não tá bom. Essa região é que é a região crítica. Então o que é que eu vou fazer? Então tá bom, já que você não tá bom, eu vou fazer o seguinte. Vou dar duplo clique na minha spline. E aí eu tenho ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4, certo? Se eu selecionar aqui, ó, vou tirar aqui, e aí eu tenho ponto 1, ponto 4, beleza, e aí eu tenho 1, 2, 3. Quando eu tirei aqui, ele já deu uma suavizada, tá vendo? Beleza? Mas vamos supor que eu precise ainda fazer um ajustezinho fino com um control point. Como é que eu faço? Eu sei que como eu comecei de baixo, ele começa a contar. Aqui é um painel, aqui é a tela, né, do spline aqui. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 1, 2. Eu quero colocar um control point logo entre o 2 e o 3. Então eu vou selecionar o 2 aqui. E eu vou dizer para ele, ó, eu quero que você coloque, aqui tem um, né, o mais, o menos e o igual. Eu posso botar assim, ó, eu quero que você, ó lá, adicionar ponto depois do ponto corrente. O ponto corrente é o ponto que está selecionado. Se eu clicar nesse carinha aqui, ele vai adicionar um ponto após o 2. Vai ficar entre o 2 e o 3. Então eu vou dar um zoom aqui nessa regiãozinha, ó, e vou o mais. Já cliquei nele, né? Então eu posso vir nele aqui e clicar. Perceba que ele já está aqui o ponto, já foi adicionado, né? Eram 4, agora tem 5. Então eu vou dar um fechar. Quando eu abrir o meu painel de controle, a spline, né, da spline,
eu tirei os tiques, eu tirei as tensões que estavam nelas, porque as tensões eu estava colocando, né? Quando eu tirei as tensões, ela suavizou. Mas o que eu queria mostrar era que a partir do momento que eu adiciono um ponto, eu tenho esse ponto de controle aqui que eu posso chegar para frente, para trás, aumentar o raio, jogar a tendência dele para um lado, para o outro, entendeu? Então, e aí você pode ir brincando da melhor maneira que você quiser. Se você quiser tirar um ponto, você vai vir aqui, aliás, duplo clique, né, na Edge, duplo clique, e aí o ponto 3 foi o que eu criei, né, eu vou tirar ele agora, vou dar um xizinho e ele vai sair. Pronto, beleza, certo? Então tá aqui. Pronto, nesse caso, como eu estou no Sketch, eu quero ter o controle dos meus pontos. Eu quero que esse cara aqui esteja a 10 da base, e eu quero que esse cara aqui esteja a 20. Tá bem próximo já, tá? Tá 20, tá vendo? E eu quero ter o controle do meu raio. Vamos supor que eu queira deixar ele mais marcado, ou mais para dentro, enfim. O que é que eu faço? Clico no meu ponto. Eu vou colocar aqui como 3, tá? Só para amarrar ele. E o meu de baixo. Beleza. 3 também, mas eu vou botar 2,5. Ele vai... Opa, puxou. Puxou demais, por causa da tensão lá em cima. Então eu vou vir aqui e vou colocar 3 também. Pronto. Eu vou vir aqui e vou tirar minha referência. Tá? Deixa eu ver se ele tem alguma constraint amarrando aqui. Deixa eu ver. Não tem. Então eu vou deixar ela aqui. Por que eu vou deixar ela aqui? Porque eu sei que esse aqui é o raio perfeito. Tá? Aí é como se eu tivesse um raio, como se tivesse não, eu tenho um arco contínuo aqui perfeito, e aí eu consigo ter o meu controle se ele está um pouco mais para dentro, um pouco mais para fora. Se eu deixo ele, esse aqui, aí eu posso dizer, eu quero apertar um pouquinho mais, aí eu vou vir aqui com 2,9, beleza? A partir do momento que eu puxei esse cara, esse de cá move, tá? Esse aqui ele está amarrado, também que está verdinho, ele está 100% constante, então ele não vai mexer, certo? Esse aqui não. Esse aqui, e aí é uma dica, né? Esse aqui, se eu amarrar ele todo, deixar ele todo verdinho, ele vai ficar 100% constraint. Ou seja, se você, para uma superfície que você quer suave, não é bom, porque quando você move o de cima, o de baixo ele tem que dar uma ajustadinha. Ele vai continuar com 3, tá? Mas aqui, ó, por exemplo, eu peguei, o que acontece? Esse arco aqui, ó, esse aqui, ele tá no arco, tá vendo? Então, ele tá aqui no arco. Se eu deixo esse aqui, eu posso fazer de duas formas. Eu posso deixar assim, segurando o arco, eu posso puxar ele para dentro, ou eu posso vir, e aí eu posso tirar esse aqui e fazer manualmente no control point. Por quê? Porque se eu faço no control point, tá vendo? Então eu tenho duas formas, ou eu deixo ele, amarro o centro do raio lá em cima, ou eu seguro o control point. Beleza, então aí você vai fazendo. Agora, nesse caso aqui, você mexendo desse, você não mexe mais em nenhum outro, tá? Vou botar aqui 2,7, tá vendo? De baixo não mexe. Quando tava com a cota no raio, né, no centro ali, o que acontecia? Ele mantém o centro, mas a partir do momento que você reduz o control point de cima, o de baixo ele vai se ajustando um pouco, tá? Então aí depende do que você quer, tá? Vamos supor que eu quero esse aqui mais marcado de cima, por exemplo. Eu quero aqui 2,5, por exemplo, 2,5. Tá vendo que ele está começando a marcar mais aqui em cima? Perceba que ele vem numa tangência aqui, ó. E aí é importante esse entendimento, tá? Porque assim, modelar por modelar é fácil, né? Você clica no comando e vai embora. Você clica no comando e vai fazendo. Só que você entender o comportamento do sketch, o comportamento da superfície, isso aí é para poucos, tá? Então você precisa entender o que está acontecendo dentro da sua geometria para você ver o resultado. A gente vai ver o resultado nisso na nossa superfície. Então, se eu preciso, a depender da minha aerodinâmica, eu preciso que a minha superfície ela esteja em cima, mais marcada, né? Nesse caso, nesse control point aqui, ele esteja mais para dentro, né? Vou botar um 2. Vou arregaçar aqui, ó, 2.2. Foi muito, tá vendo? Não pode muito porque ele perde um pouco a 2.4, o máximo que ele chega. Porque chega um momento que ele começa a perder. Então vou botar aqui 2.3. Tá? Na verdade ele até aceita, né? Foi algum comando que eu dei errado ali. Mas se você puxar muito, ele vai 2.2. Tá vendo? Beleza. 2.2. Tá vendo que ele está mais marcado aqui? E aí você lembra daquela setinha lá em cima? Tá vendo? A partir do momento que você aperta isso aqui, a sua tangência aqui em cima ele já está mais perto desse eixo. A setinha, ela já está mais pertinho aqui. Ela vai invertendo, tá? Ela vai invertendo. Buscando que, se eu chego mais perto, o que é que vai acontecer?
o que acontece se eu pegar esse control point e deixar em cima do eixo? Ele vai ficar na normal. Ele vai ficar exatamente na normal da edge. E aí por isso que a tendência da tangência, que é da saída, né, da tangência da setinha lá, desse control point, ele tende a ficar em cima do eixo. É por isso. Tá? Então beleza, vamos deixar aqui, deixar eles mais marcadinho aqui, não tem problema. Então à medida que eu quiser mais apertar, eu vou apertando, vou folgando mais. E aí no 2D, a gente vai fazer o controle disso de duas formas. Uma no 2D, que é o que a gente está fazendo aqui agora, e a outra no 3D só com os control points. Em 3D, não em 2D, tá? Então beleza, vamos ver aqui. Eu vou fechar, tá? Vamos supor que esteja bacana aqui. Eu já vou fazer uma análise no Xflow já com essa minha superfície. Então, eu vou vir aqui e vou dizer assim, ó, eu vou sair desse módulo, e aí é a coisa bacana do Icing, né? Aqui eu tenho uma flange. Eu vou usar a flange. Eu poderia fazer no extrude, tá? Como está na programação aqui, mas eu vou usar aqui, ó, a flange, porque eu quero mostrar uma coisa bacana na flange para você. Uma das coisas, como eu já falei, do Icing, a da Sola trouxe para o V6 e ela manteve alguns comandos, algumas coisas que melhorou bastante, e os que ela achou interessante, e na minha avaliação, tudo que eu vi aqui agora foi acertado por ela. Então, por exemplo, a flange é um comando fantástico. Eu venho aqui, vou dizer, ó, eu quero a minha superfície, né? Ela já está aqui embaixo, já com preview. Então, vou botar aqui, sei lá, 30 de comprimento, né? Vou dar um preview. E ele está com um ângulo aqui de quase 30 graus, né? De 25 graus. Eu vou dar 0 aqui, tá? Só para a gente começar do zerinho. Beleza. Esse comando aqui é um comando que tem no Icing original mesmo, no primeiro lá no Icing lá. E aí ela trouxe para cá. Eu acho fantástico esse comando porque a flange, ele entende assim, ó, você construiu uma superfície que pode ser, sei lá, flat, ou o que quer que seja, enfim. E aí você clica nele e fala assim, ó, eu quero que você faça uma superfície. E aí você tem algumas opções aqui embaixo, ó, pode ser guia com a tangência, guia com a direção, tem uma coisa, só que você controla aqui também, ó. Você vem aqui nessa, e é a mesma carinha do Icing. Você vem nesse carinha aqui, você diminui e você aumenta. E esse aqui, o degree aqui, ó, na pontinha da seta, você joga para baixo ou você joga para cima. E aí eu vou ensinar outra dica para vocês aqui agora, para você, com relação a entendimento em superfície, em construção de superfície, tá? E isso aqui é super importante, porque amanhã a gente vai ter uma live às 8, né? Então durante a semana são as 20 horas. E aí amanhã, eu acho que é com o V5, a gente vai fazer superfície com o V5, se eu não me engano, e eu vou mostrar para você na prática, no V5, o porquê que isso aqui acontece e dá errado lá no V5. Então, o que acontece é o seguinte, o entendimento, e aí, velho, anota, porque essa dica aqui, ela é fantástica. Olha só. Quando você tem uma superfície, isso não acontece com uma superfície flat, reta, ou seja, reta, porque os control points estão alinhados. Toda superfície que você construir, não importa onde seja, se vai ser no Icing, se vai ser no CATIA V5, no CATIA V6, no NX, no AutoCAD, qualquer lugar que você construir a sua superfície, elas são construídas de duas formas, ou em NURBS ou em Bezier. E isso a gente já tem live mostrando. Se você quiser aprofundar nesse conhecimento, eu não vou entrar profundamente no conhecimento que é agora, nesse momento que a gente já falou antes, o que é NURBS, o que é Bezier, mas quando você constrói a NURBS, ela é como se fosse assim, resumindo assim, ó, eu quero fazer um fillet, então não importa se eu vou ter 50, 300, 2000 control points, mas eu vou fazer ali aquele fillet, por exemplo, CATIA, ou qualquer outro software. Se eu tenho uma NURBS, uma Bezier, a Bezier ela tem um controle de control points limitado. Por quê? Porque quanto menor o número de control points, mais fácil você controlar a curvatura, a tangência e tudo mais. Então, quando você... aqui é o grande lance, ó. Tá vendo aqui? Tá, eu vou botar aqui no 0, vou mostrar para você, ó, 0. E vou dar um apply. Ele está no 0. Pronto, beleza, está aqui zeradinho. Perceba que quando eu jogar para baixo, eu vou pegar o meu degree aqui e vou jogar ele para baixo. Perceba que a superfície ela vai fechando. Ela vai fechando, olha só. Eu vou vir aqui. Ela está fechando. Olha lá, o raio está fechando. Até o momento de que ela fechar, ela fazia a inversão. Então, eu venho aqui, ó. Vou vir aqui.
entendeu? Ela vai se ela tiver mais comprida, né? Vou jogar mais para frente aqui, ó o que vai acontecer. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. E eu vou explicar o que acontece. Vou vir aqui, ele tá vindo. Pam. Tá vendo, ó? Ó, já começou a destruir minha superfície. Tá tudo zoado aqui, não sei se estão enxergando bem aqui, ó. Tá tudo zoado. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, já começou a deformar a superfície. Mas por que isso? Porque nesse caso aqui, eu tenho... Nesse caso, ou em qualquer outro caso que esteja o Nubs ou Bezier, eu tenho um controle, eu tenho uma quantidade de control points que está ali construída, certo? Então, a partir do momento que você estica ela, então, grava aí, você esticou, você está distanciando as coordenadas entre os control points. Então, você está esticando. O que vai acontecer? Ela vai começar a deformar. E aí chega um momento, que, a depender da superfície, que nesse caso aqui tem um raio, ela pode inverter e vai destruir tudo, né? E a partir do momento que eu jogo para trás, deixa eu só chegar mais para baixo aqui para ver só para mostrar o que vai acontecer, ó. Tá vendo? Vou jogar aqui mais para baixo. Olha lá, ó, inverteu. Ela inverteu. Ela pegou um dos seus lados, dos seus eixos e inverteu, entendeu? Então, tenha muito cuidado com isso. Por quê? Porque a partir do momento que você estica ela ou reduz, a redução ela é melhor, tá vendo? Ó, eu vim para cá, estou reduzindo. Então, trocando em miúdos para que você entenda. Se você estica, imagina que é uma rede. Aliás, é uma rede, eu vou mostrar até aqui no outro comando. É uma rede que você tem os control points definidos. Quando você pega essa rede e você estica ela, você está distanciando os control points e sim, ele está perdendo as suas coordenadas. Tipo assim, você está esticando, ela está se movendo. E quando você reduz, você está contraindo. Então, sempre no seu modelamento, se você tiver a opção de fazer ela maior, e aí vai a dica, se você tem a opção de fazer ela maior para reduzir, você vai acelerar o seu desenvolvimento. Você vai acelerar o seu modelamento, por quê? Porque você vai ter tendência você vai ter tendência a controlar melhor a sua superfície. Porque se você estica muito, claro que pouquinho, 5 milímetros, não vai fazer diferença. Mas se você tem uma superfície que você precisa chegar na outra extremidade e você estica demais, não faça isso, porque é preferível você construir ela de novo, porque você vai perder tempo. Eu te garanto que você vai perder tempo. Você vai perder a curvatura, é ruim, vai perder a tangência, mesmo que seja pouquinho. E aí, se for uma peça de aparência, você tá ferrado, né? Porque não vai ficar bacana. Pode ter algumas regiões que vai estar meio que afundada, enfim, vai ficar marcado ali, vai ficar ruim. Então vai constrói maior e reduz, porque você tem um melhor controle da superfície, tá? Então a flange ela faz isso, ela consegue você chegar para frente, para trás, entendeu? Então como eu quero ele no zero, né? Vou dar uma apply, vou dar 0 grau aqui, vou dar uma apply, ele não vai perder nada aqui porque ele está, né, contínuo. E o meu comprimento é 65 milímetros. Vou dar um enter, beleza. O bacana é que no Ice eu não consigo editar nada, né? O Ice é uma ferramenta fantástica também, tá? É ótimo, eu amo modelar no Ice, mas assim, eu estou focado no V6 aqui, e aí o que é que tem de bacana? Como o V6, o CATIA é um software paramétrico, o que é que ele fez? Ele pegou a construção do Ice, a inteligência, né, a tecnologia do Ice e jogou dentro do V6. E aí eu tenho aqui, cara, eu tenho aqui na minha árvore, eu posso dar duplo clique, lá no Ice não, eu tenho que construir de novo. Eu dei o OK no comando, ele faz todos esses controles aqui, é igualzinho. E eu tenho aqui avançado, tá vendo? Tenho aqui avançado, eu tenho aqui aproximado, eu posso ter uma tolerância de reversão, né? Quanto que eu posso no G0 aqui, ó, quanto que eu posso, ele tá automático, mas eu posso dizer o seguinte, ó, eu quero que no G0 a minha tolerância seja como tá aqui, 5 milésimos. Eu posso reduzir, posso reduzir mais, apertar um pouquinho mais. No G1, tantos graus e tal. E assim você vai, né, tendo outros comandos aqui, você vai. E aí, beleza, eu tô aqui nele, vou dar um OK, porque eu já fiz, né? Então a gente já sabe que a gente pode editar ele, então fantástico, beleza. E aí agora eu vou dar um hide aqui no meu sketch, né? E aí eu vou vir aqui e vou fazer a minha... Antes disso, eu vou ensinar como que a gente faz a parte da aceleração. Porque aqui eu vou fazer... A partir do momento que eu faço a simetria e fecho ele, a gente já vai partir para finalizar o modelamento, né? Então eu não quero fazer isso agora. Eu vou vir nos meus ferramentas aqui. Deixa eu ver, no Torque não. Visualizar. Deixa eu ver. Eu quero pegar um outro.
Padrão, curve. Não tem aqui. Deixa eu ver aqui, no finalzinho deve ter. Não tem. Então eu vou sair do módulo do Icing e vou vir para o Generative Shape Design. Aqui tem. Vou vir aqui, ó, beleza, eu quero um novo Geometrical Set. Beleza. Pronto, tá aqui. E aí eu vou pegar o meu sketch, vou dar um Ctrl C, é simples assim, Ctrl C, Ctrl V, igual V5. Tá aqui, ele sketch, quando você dá um Ctrl V no sketch, ele faz o que? Ele duplica, né? Só que ele é um sketch diferente, ele não tá ligado mais a essa flange, né? Se você vier aqui na edição, ele tá conectado com o sketch 2. Mas eu não quero isso. Eu vou dar um hide no meu partboard, que eu vou ensinar vocês agora a fazer a edição da curvatura, tangência, enfim, na superfície. Então beleza, eu vou usar o mesmo comando aqui, eu vou voltar na minha flange lá, no Icing Shape Design. Então tá tudo aqui já na mão, né? Rapidinho você muda o módulo. E eu vou vir em superfície e eu vou criar a minha flange. Bacana, simples assim, já está pronto aqui meu sketch. Eu vou dar um apply, porque eu sei que ele vai ter 65 milímetros e um grau, 0 de grau. Beleza, eu vou dar um hide no meu sketch aqui, no meu sketch. Nos meus planos, não, os planos eu vou deixar aí. Aliás, o plano eu vou deixar só o que eu vou usar. Vou dar um hide aqui e vou dar um hide nesse carinha. Pronto. Só vou deixar ele aqui, que é o plano, né? Meu plano de mirror. Vou deixar ele aqui. E aí eu vou assim, ó, beleza, eu quero agora fazer esse controle por superfície, controlar os control points. Tá bom, vamos lá então. Eu vou vir aqui, eu já estou em Icing Shape Design. Então eu vou vir aqui em modificar. Modification, eu tenho vários comandos aqui que a gente já mostrou lá atrás. E aí eu vou no control point. Vou vir no control point. Perceba que para controle de eu tô saindo, eu tô no mesmo módulo, isso aí que é o bacana. Eu tô no mesmo módulo, só que para que o Icing a superfície avançada, vou tirar aqui o áudio, tá atrapalhando ali. Pronto. Para que o Icing, o módulo de Icing, ele faça o controle da superfície livre, e aí eu tenho um ambiente híbrido, que eu tenho o controle sketch paramétrico e eu tenho um ambiente livre, né? Um software livre. Então, eu vou vir aqui, quando eu selecionar nele, ó, vou dizer, ó, eu quero controlar e mexer nos control points desta superfície. Tudo bem, eu vou selecionar nele, mas ele vai dizer que o elemento da superfície 1, ele vai ser criado conforme o original, mas ele não vai estar, essa feature ela não vai ser modificada. Não vai ser modificada com relação à base, né? Com relação a que foi gerada para ele, porque se eu modificar o de lá, esse ele vai perder, você está tirando dele o link, né? Então eu vou vir aqui, vou dar OK, não tem problema. Perceba que aqui embaixo vai aparecer igual que a TIA V5 também tem, Surface com o raiozinho de quebrado. Ou seja, esse cara é uma superfície sem link, que eu posso mexer livremente agora, tá? Eu vou dar um hide na anterior, né? Que eu não quero que ela apareça. E ele está aqui. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês agora, eu vou só em visualizar, modo de visualização, e eu vou tirar aqui, né, ele está aqui, tá? A superfície continua aqui. Eu vou mostrar para vocês, depois vou dar um shade de novo, mas eu quero mostrar só os control points. Então, beleza, eu vou vir aqui, vou fechar ele de novo aqui, né, o meu View Options. E aqui eu tenho, ó, tá vendo aqui, ó, o número de control points que eu tenho. Nessa seção, eu tenho, né, nesse eixo, eu tenho 2. E no de cá, eu tenho 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. E nesse aqui eu tenho 2. Quem são? 1 e 2. Não, mas eu quero agora 4, por exemplo. Vou clicar, eu posso dar duplo clique nele, ele já muda, tá vendo? Foi para 3, 4, tá vendo? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 agora. Então nos eixos. Beleza. Então, olha o que está acontecendo aqui bacana, ó. Nesse caso aqui está tendo uma inversão, tá vendo? Ou seja, eu tenho a minha tendência de curvatura aqui nesse cara. Como lá no sketch eu apertei, né? Eu deixei mais apertadinho em cima. Ele veio, tudo bem, ele fez, mas no final do raio ele fez uma inversão. Então, perceba que a tangente, e aí a gente vai mostrar aqui na questão da análise da curvatura, né? Ele vai vir aqui na tendência, tá vendo? Ele vem aqui, ó. Olha como ele está aqui. E isso é importante no conhecimento em superfície. Aqui a gente chama que é o G0, né? Então é a posição, e aqui é o G1. Então, olha a distância que está e a tendência que ele está. Ele está aqui no 0, então está zerado. Aí ele veio o raio,
e a superfície, eu vou dar um show na superfície, inclusive, para você ver isso aqui. Ó, onde está minha superfície? Ela está exatamente lá embaixo, né? Ela está aqui, justamente saindo na edge. Mas essa malha aqui é a malha de controle da superfície. Se eu esticar o ponto aqui, a superfície ela vai puxar. Se eu jogar para baixo, ela vai descer. Enfim, você vai fazer esse controle. Então eu tenho a minha superfície aqui e eu tenho a minha tangência perfeita aqui, ó. Ela tá vindo do zero aqui, tá subindo, tá beleza. Só que aqui, aí ele vem, sobe mais. Quando chega aqui embaixo, essa malha aqui, esses control points, nessa edge aqui, da malha do control point, ela desce. Quando ela desceu, ela fez uma inversão. Ou seja, a luz, a iluminação que está tendo aqui sofreu uma inversão. Então ela modificou. Então isso para a superfície avançada, complexa, no caso aqui da hélice não tem problema. Talvez precise fazer isso, porque eu preciso que o vento bata nela, suba, enfim. Nesse caso aqui não tem problema, mas em superfície para classe A, para superfície de estúdio, onde o cliente vai ver o produto, isso tem que ser questionado. Tá? Anderson, beleza, então tá aqui. Eu vou tirar aqui, tá, o meu shade, porque eu quero mostrar ele sem shade mesmo. E aí eu vou fechar aqui. Então tá bom, beleza. Mas antes, como é que eu faço isso? Então tá, eu quero tirar essa inversão aqui. Então eu tenho meu painel aqui de control points que eu consigo controlar isso. Então eu tenho aqui, só mexer só o control point. Eu vou mostrar pra você como é que faz. Aqui, ó, agora. Eu quero, tá vendo que mudou a setinha? Aqui tá na normal, né? Então ele tá na tangência. Tá vendo aqui, ó? Ele mostra a setinha aqui, ó, na tangência. Aqui tá livre. Então eu posso puxar ele, tá livre no eixo do plano. Ou eu posso vir para trás, para frente, para trás, para o lado e tal. Nesse caso aqui, ele está saindo na normal. No de cá, tangente também, no de cá, a um determinado plano, e esse aqui é livre em todos, né, perpendicular ao plano, né, o eixo onde está a superfície. Então, o que acontece? Então, beleza, eu vou usar a tangência, então eu quero que ele saia na tangente, certo? Porque eu quero mexer ele aqui em cima, nesse eixo aqui, ó, até a setinha está dando um preview. Mas eu não quero só o control point. Por quê? Eu vou mostrar aqui porque eu não quero. Ó, se eu vier só no control point, eu vou vir aqui, ó, eu vou esticar ele, tá? Só vai vir o control point. Nesse caso, para mim, eu não quero só o control point. Tem situações que você só quer o control point. Eu vou explicar também, né, em que momento é. Mas nesse caso aqui, eu quero ela porque ela tá contínua, ela tá boa nesse sentido, né, em termos de suavização de superfície, então ela não tá, ela só tá com essa barriguinha para baixo no finalzinho. Eu quero pegar a malha dela toda e jogar para cima, né? Se eu vier só com o Ctrl Point, eu vou dar um Ctrl Z depois para voltar, tá? Mas olha o que acontece. Olha o que acontece. Eu vou dar um show aqui na superfície, tá? Porque eu quero que você veja isso aqui, ó. Olha só o que acontece. Olha que lixo. Tá vendo? O que acontece? Vou dar um Ctrl Z. Ela voltou. Tá vendo? Beleza. Então eu vou dar um hide de novo. Aqui, vou fechar. Então beleza. Então eu quero toda a minha edge sair do meu control point. Então eu venho aqui e seleciono, né, points and mesh. Ou seja, todos esses pontos e em toda essa linha da mesh, da edge, né? Beleza, vou selecionar ele aqui. E aí pronto, beleza. Vou vir aqui, ó, nesse carinha aqui. Perceba que esse finalzinho aqui, ó, olha lá, tá vindo todo mundo. Olha lá, tá vindo todo mundo. Olha só, olha que fantástico, ó. Tá vendo que a edge da superfície aqui, ela vem e ela força, ela faz uma barriga. Tá nítido essa barriga aqui, tá vendo? Pra baixo. Quando eu pego a minha malha, eu pego ela e, ó, olha como essa regiãozinha vai melhorar. Olha só. Eu vou vir aqui e vou subir ela. Tá vendo que o raio tá melhorando? Tá vendo? Que tá suave agora, tá melhor. Ela não tá tendo barriguinha. Perceba, ela não tá igual a de cá. Tá vendo? Ela não tá, aqui tá sendo bem melhor. E aí eu posso jogar para baixo, jogar para cima e buscar o controle que eu preciso. E isso aqui, para controlar o vento, é fantástico. É muito melhor do que a anterior que eu ensinei, que foi no Sketch, né? Porque ali você tá limitado a um plano só. E aqui não. Aqui está nos três. Vamos supor que eu queira uma aceleração dessa superfície. Aí o que eu vou fazer? Ele vai sair na tangência, tá vendo? Tá na tangência aqui. E eu vou vir aqui, ó, vou acelerar mais ele aqui, ó. Vou chegar mais perto, né? Ao melhor. Esse comando é nem o melhor. Eu vou vir aqui, ó. Aqui não, cadê a tangência? Aqui, na tangência certinha. Então eu vou vir aqui, ó. Opa. Vamos ver aqui, peraí. Tá vendo aqui, ó. Aqui. Olha lá, tô acelerando ela mais, né?
Tá vendo? Ah, 4 control points aqui não tá legal, Anderson. Beleza, mais um, 5. Tá vendo? Opa, perdão. Ctrl Z é o de baixo. É esse aqui. 5. Tá vendo? Então eu vou vir aqui, ó, nesse eixo aqui, eu botei mais um. Então, olha só, vou dar um Ctrl Z. Olha como essa região aqui estava mais flat, né? Mais retinha. Vou dar um Ctrl Z. A partir do momento que eu boto mais um, 6. Que foi para 7, né? Ó, ela entrou, tá vendo? Ela suavizou mais. Se eu botar mais, vai suavizar. Só que tem um limite, né? Quanto mais control point você colocar, menos controle você tem. Então tem um equilíbrio que você tem que fazer para que você tenha o máximo possível com o mínimo. Nesse caso aí é mais por menos, tá? Então beleza, eu posso vir para trás aqui, ó, posso vir para trás, posso vir para frente, tá vendo? Então eu posso controlar essa. Ah, Anderson, mas beleza, esse lado aqui eu preciso dele mais flat. Por quê? Porque é a região onde o vento vai bater direto e ele vai ter aquela barriguinha e vai para trás. Massa, velho. Então vamos vir aqui, ó, vamos mudar aqui ele para normal e eu vou deixar ele mais flatzinho aqui, ó, mais flat. Esse aqui também mais flat, ó, tá vendo? Flat significa mais reto, né? Então mais retozinho aqui, ó. Opa, sem inversão. Pode deixar isso aqui mais reto. Pronto. Aqui. Ah, mas o de cá, como eu quero que o vento, né, ele saia mais suave e tal, eu quero que ele fique mais curvado. Massa, excelente. Vamos lá. Eu vim aqui, ó, ele tá mais flatzinho aqui. E eu vou curvar ele um pouquinho mais. Vou curvar ele um pouquinho mais. Pronto. Aqui tá mais raiado, né? Tá com... E aqui tá mais retinho. Tá vendo que aqui tá muito perto? E o de cá, tá vendo aqui, ó? Tá mais pertinho da superfície, quase perto da inversão. Se eu descer ele mais, ele vai inverter. E aqui ele tá com, né, com mais raiozinho. Eu quero ao contrário. Eu quero, na verdade, que esse cara aqui, ó, vou descer ele mais, ó, deixar mais pertinho aqui, ó. E esse aqui só um pouquinho pra fora. Pronto. Só isso, um pouquinho só mais. Ele tá muito flat aqui. Então, beleza. Tá vendo aqui, ó? À medida que ele foi mexendo, a gente foi mexendo, ela foi... Tá vendo? Ó. Ela foi esticando. Então eu posso vir aqui, ó. Vir aqui na tangência dele. Nesse sentido aqui. Aqui, ó. Pegar aqui, ó. Jogar ele... Opa, Ctrl Z. Jogar ele mais pra cá. Eu não quero que ele deforme assim muito. E esse carinha aqui também. Voltar um pouquinho mais. Ficar suave. Certo? Não tá bom ainda, tá vendo? Ó? Então beleza. Vou vir aqui. Não, aqui. Quando a setinha fica azul, significa que ele ativou esse eixo, tá? Pronto. Beleza, tá melhor. Então pronto, acabei aqui a minha edição. Maravilha. Tá bom aqui, para minha hélice tá boa. Então eu vou vir aqui agora e fazer assim, ó. Eu posso fazer mais tipos de análise, por exemplo. Eu posso pegar aqui a curvatura dele. Tá vendo? Olha como tá aqui a curvatura. Olha só. Aqui ele vem suave, suave, suave e chega aqui e dá aquela aceleração. Você lembra aquela que eu deixei mais perto da superfície? Eu peguei a malha e desci ela mais perto da minha superfície. Ou seja, eu acelerei. E aí no final dela, que é o zero, ela dá um pico. Então, é isso mesmo que eu queria. Eu queria que o vento tivesse mais acessibilidade aqui, mais fácil, e ele batesse nessa barriga aqui, né? Nessa aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, ó, e puf, e passasse. Aqui eu deixo suave, porque o vento que passar aqui, ele vai passar suavezinho e vai embora. Então, é isso que eu queria. Certo? Ah, Anderson, eu posso fazer eu vou fazer uma edição aqui, tá? Só para mostrar aqui, pra gente finalizar o modelamento. A gente já tá batendo 1 hora já de live, então vamos ver aqui, ó, em curva, em modification, e eu vou vir em control point. Vou selecionar, tá aqui, certo? Beleza. Então eu vou deixar nesse cara aqui, eu vou voltar para ele depois que eu vou finalizar. Mas eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu quero que a minha mesh, a minha malha, ela normal aqui, eu vou subir ela normal. Olha o que vai acontecer com esse gráfico, tá? Isso aqui te auxilia muito em quando você quer fazer esse controle, deixar mais suave, mais flat, enfim, a curvatura passando. Isso em duas superfícies, tá? Isso é fantástico, porque ela tem que sair de uma e passar suave para outra. Então eu vou vir aqui, ó. Olha o que acontece, tá vendo? Um toquezinho, ó, olha só, ó, um toquezinho nessa mesh.
Então, quanto de curvatura você quer? Qual é o raio? Como que você quer fazer? Você faz o controle exatamente com o ativo, com a análise ativa para você e, o control point ativo. Aí você consegue mexer nele, tá? Você pode suavizar aqui, ó, botar o quanto que você consegue mexer, você vai suavizando ele em 5 décimos e tal. Então, enfim, a gente consegue fazer bastante coisa. Beleza? Então vamos deixar esse cara aqui. Essa análise eu vou dar um hide aqui nela, ó. Ela fica inclusive na árvore. E aí a gente vai sair do módulo de superfície avançada e vamos para o Generative Shape Design, que também é superfície. Beleza, nesse cara aqui eu vou fazer a minha simetria, tá? Então eu vou vir nele aqui, eu vou selecionar. E aí eu vou vir aqui e vou dar um Symmetry. Vou vir aqui e vou dar um OK. Beleza? Então perceba que já está mais ou menos do jeito que eu quero. Eu vou voltar, tá? Com a minha visualização para que fique mais fácil vocês enxergarem aí. Tá? Beleza? Então beleza, tá aqui. Então como é que eu faço? Agora eu vou fechar a minha superfície. Então eu vou vir aqui, ó, em Wireframe, deixa eu ver, Surface, Fill. E eu vou dizer, ó, eu quero essa edge e eu quero essa edge. Vou dar um OK. Ele já criou aqui, ele tinha um buraco aqui, né? Então ele já criou mais essa superfície. Vou vir aqui atrás, vou dar um outro Fill e vou fechar. Beleza, maravilha. Bacana. Então, beleza. Eu posso vir aqui e fechar ele aqui. Eu posso fazer isso aqui em superfície, eu posso fazer um monte de coisa. Eu posso vir aqui, ó, para o próximo passo, só para a gente não perder aqui a programação, né? A gente vai fazer esse recorte aqui da hélice, tá? Então vamos lá. Então eu vou vir aqui. Eu não vou fechar isso aqui agora. Inclusive eu vou até tirar esses dois fios que na verdade não vou precisar deles. Beleza. Eu vou vir no plano e vou selecionar um sketch. E vou modelar aqui o meu recorte, né? Então eu vou vir aqui, beleza. Por dentro, né? Vou pegar um spline aqui, ó. Vou vir aqui, em algum momento ele vai chegar aqui na coisa e eu vim pra cá, certo? Pronto. Eu vou pescar aqui porque eu não lembro dos comandos, das cotas, né? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou trazer esse cara aqui pro nosso sketch, né? Então ele, aqui, ó. Perceba que ele já me dá, né, um projeto em 3D, então o CATIA V6 ele faz isso. Beleza? Então eu vou vir aqui e vou dar um cut. Eu vou cortar esse cara com esse cara e vou cortar esse cara, opa, é o contrário, esse carinha com esse carinha, beleza. Vou vir no meu constraint e vou cotar essa distância daqui pra cá. Peraí, eu quero cotar esse meu ponto daqui para esse eixo aqui. Pronto. 7, né, se eu não me engano. 7 milímetros. Beleza. 7 não, 5 milímetros. 5 milímetros. E aqui também deve ser 5, né? 5 também. Então beleza, eu vou vir aqui e vou cotar aqui com o meu eixo. Beleza, também 5. Enter. Massa. Então tá bom. Eu vou vir aqui agora e ele tá contínuo aqui, 13 milímetros. Então vou vir aqui, ó, 13. Daqui, tanto faz o lado, né? Então vou vir aqui, ó, 13 milímetros. Beleza. Ele tem esse efeito mesmo de, né, tá deslocado do centro. Tá. Então eu vou vir aqui na minha... Perceba que o CATIA, ele acha aqui o ponto central, né? Então eu vou vir aqui, eu quero esse centro, por quê? Porque esse sketch, ele vai para os dois lados, né? Então eu vou vir aqui, inclusive, eu vou desenhar uma edge aqui, porque eu vou criar uma ferramenta de corte, né? Então eu vou vir aqui e vou deixar ele passando justamente de propósito para cortar. Então tá bom, beleza, já tá aqui, tá pronto e tal. Então eu posso vir aqui agora, ó, selecionar esses carinhas todos e fazer o mirror com relação a esse central. Chamei o painel de ação, painel de ação, aqui em cima. Maravilha, eu vou sair do meu sketch, tá?
E aí eu vou fazer uma outra superfície agora, o extrude aqui, ó, usando esses carinhas aqui. Massa, bacana. Eu quero por dois lados, né, limite 1, limite 2, né, o legal é que o V6 também dá essa reguinha aqui temporária, né, você consegue medir ele em tempo real, assim, ó, o que está acontecendo, tal, quanto que ele vai. Massa, vou dar um OK. E vou dar um hide, tá, no meu sketch. Opa, vou dar para manter os dois? Sim, vou. Ele dá esse aqui Multi-Section Management, porque é o seguinte, você quer que mantenha eles dois juntos, são dois elementos, né? Então ele usou o mesmo sketch, mas são dois elementos. Não, eu quero manter os dois, eu quero manter todos, né? Todos os sub-elementos. Vou dar um hide no meu sketch, que não precisa aparecer aqui, né? E aí eu vou usar um comando de trim. Então beleza, eu vou dizer assim, ó, eu quero que esse cara, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, peraí. Ó, eu quero que, deixa eu ver, tá aqui, tá. Eu quero que esse cara aqui, com relação a esse, seja cortado com essa referência. Perfeito. Então tá bom. Eu quero fechar esse carinha agora. Como é que a gente faz? Vou vir aqui na minha edge, né? Duplo clique. Vou dizer, ó, eu quero uma edge nesse ponto e nesse ponto. Tá zerado dos dois lados, né? Ela não vai esticar. Beleza, vou dar um fio com essa edge, com essa edge e com esta edge. Vou dar um OK. Fechou. Beleza. Vou dar um fio de novo. Desta edge e desta edge. Vou dar um OK. Vou dar um hide na edge aqui, né, que eu não quero mais ver ele. Maravilha. E a mesma coisa do lado de cá, tá? Então eu vou vir aqui, vou criar uma edge, né, para ter minha referência para eu conseguir fazer o fio. Opa, segundo ponto. OK. Beleza. Então eu vou dar um duplo clique no fio, eu duplico o comando, né? Então eu vou vir aqui, ó. OK. Deixa eu dar um zoom aqui. Vou dar um OK. Massa. De novo. Se eu quisesse tangência, eu selecionando, não é o caso, mas se eu quisesse que no fio ela pegasse a tangência de uma referência, dá pra fazer, tá? A gente já fez outras lives mostrando isso. Botão direito, hide, tá bom. Então, eu tenho aqui outros fios, beleza. Então, eu vou vir aqui, vou dar um join. Eu vou selecionar o meu grandão aqui, né? Os meus fios aqui. Tuf, tuf. E vou dar um OK. Perfeito. Então, eu tenho já um join aqui de toda a minha modelamento. Eu vou vir, normalmente, para eu fazer um close surface, eu gosto, a minha recomendação é que você, no V5, tá? No V6 a gente está explorando isso ainda, mas no V5 eu uso o comando de close surface do sólido e não da superfície. Por quê? Porque quando você usa o da superfície, você tem que continuar sempre usando o módulo de superfície com aqueles comandos de sólido que são restritos no módulo de sólido. Então eu prefiro ir para o módulo de Part Design e usar o Close Surface lá. Por quê? Porque eu tenho todos os comandos de sólido lá. Então eu prefiro fazer assim, tá? Vou dar um OK, ele está me dizendo que vai ser dentro do mesmo, do body, do part body lá inicial, não tem problema nenhum. Vou vir aqui. Eu não vou fazer não, vou fazer organizado. Eu vou fechar esse cara e vou fazer um outro body. Isso. Vou dar um OK, ele já está aqui embaixo, ativo. Então eu vou dar um Close Surface. Beleza, vou dar um close. Então vamos lá. Então fechando aqui, então a gente vai vir aqui, eu vou ativar os meus outros planos para a gente fazer só finalizar aqui os comandos. Eu vou criar aqui uma conexão, né, que é o eixo onde vai encaixar lá a hélice. Então eu vou selecionar no plano, o sketch do plano, né, e vou vir aqui nesse eixo aqui, ó, eu vou trazer ele para minha área gráfica, né. Eu vou dar um Project 3D. Vou deixar ele como referência, tá bom? Vou deixar ele tracejado. Opa, no meu Action Pad aqui vou dar um OK, né? Primeiro. Beleza, então ele está tracejadinho. Maravilha. Vou vir com o comando Circle. E vou fazer minha circunferência. Ela tem diâmetro de 7. Beleza. Eu vou vir aqui e vou fechar. E vou fazer um extrude. Vou extrudar ele. Né? E ele tem 10. Dá um preview. 10. Pronto. Ele está mesclado aqui porque está com superfície e com sólido. Né? Eu vou dar um hide. Beleza. E aí, fechou. Vou vir aqui, vou fazer um furo, né? Vou fazer uma hole aqui, ó. Posso vir aqui no centro aqui, ó. Vou dar um hole. Se ele não ficar no centro,
eu posso vir aqui em Sketch. E ele já está no centro, tá vendo? Ele pegou o centrinho. Mas se ele não tivesse, eu posso vir aqui e posso editar. Certo? Então, beleza, eu vou vir aqui e vou sair do Sketch, né? Dentro do próprio comando, então é comando dentro de comando. Então tem que se habituar a isso mesmo. É fácil, depois que você começa a pegar, fica tranquilo. E até te ajuda, tá? Então, beleza, eu vou vir aqui com blend mesmo, né? Não é em V, é normal. Aqui tá em V, vou botar em flat. Tá? O comprimento vai ser 4, 5, preview, maravilha, e dou um ok e fechei. Tá? Poderia criar um sketch aqui, fazer o furo e tudo mais, beleza, não tem problema. Bom, nesse caso aqui é só passar fillet agora, né? Posso vir no meu action pad aqui, ó, clicar no fillet, e aí tem técnica, tá? Tem técnica para passar fillet, não é passar fillet de qualquer maneira. O fillet, ele tem que correr aí contínuo na superfície o maior possível, tem que ver o sentido do design e tal, então não é botar fillet de qualquer forma, tá? Então você vem aqui, tá vendo? Passou aqui o fillet, passou aqui o fillet de 5, poderia estar no mesmo comando, tá? Esses dois que é o mesmo, né? Não tem problema. E venho aqui, ó, dou um ok. Ah, posso vir aqui na verdade, ó, vim aqui, vou fazer até melhor, tá? Assim não ficou bacana, porque se eu fizesse assim, ele não ia passar contínuo do lado de cá. Eu quero que ele passe contínuo em toda essa região. Eu vou vir aqui primeiro, duplo clique, e aí passagem de fillet, cara, dá uma live inteira só de passar fillet, mas eu vou fazer aqui só pra vou dar um preview aqui, beleza, nesse carinha aqui, beleza, e aí aqui em cima eu vou passar de 5 também, 5 décimos, vou dar um ok, pronto. Agora eu vou passar o meu fillet nele todo, tá vendo? Então esse fillet aqui, ele foi passado de uma forma pensada, tá? Então ele está contínuo nessa sequência aqui, porque quando o produto ele é injetado, quando ele é feito, fabricado, querendo ou não, você vai ver as marcas, quando você passa um fillet que ele está quebrando um em cima do outro, tá? Então tem técnica para passar fillet. E aí eu poderia vir aqui, né, passar os outros fillets aqui para fechar. Eu vou fazer isso, aqui, vou fechar esse cara aqui, 5 também, vou dar um ok. E em cima e embaixo também 5. Maravilha. E aqui do lado. Fechou. Beleza? Então é isso. Terminamos aqui a nossa pazinha aqui. Fizemos o controle, né? Ó, perceba, olha só que, olha que fantástico, ó. Esse meu lado, vou botar no centro daqui e é importante que vou selecionar aqui e vou dar um normal pra gente. Cadê você? Model, visualização, normal. O olhinho aqui, ó, normal. Pronto, tá aqui de frente pra gente. Olha só. Eu tenho um lado que está mais embarrigado, aqui ele tem um raio maiorzinho, tá vendo? Então aqui o vento ele passa aqui, o vento ele é capturado aqui é mais flat, né? Ele não tem barreira, é capturado e passa por cima. E aqui, obviamente que no Xflow, mais para frente a gente vai fazer análise Xflow também para você ver como é que é o comportamento do vento no carro, na carenagem, enfim, na hélice e tudo mais. Mas ele vai vir aqui, ele vai tender a passar aqui mais suave, mais retão, e vai ter uma turbulênciazinha baixa aqui. Se eu tivesse deixado ele mais raiado aqui em cima, mais barrigado aqui em cima, ele ia bater aqui, ia ter uma turbulência aqui, enfim, isso atrapalha no nosso querido amigo helicóptero, entendeu? Então, assim, o controle da superfície, com a geometria que você precisa, você só vai conseguir fazer isso em superfície avançada, tá? Então, hoje, eu encerro por aqui. Foi mais uma live aí bacana. E a partir daqui para frente, a gente só vai ter ferramentas digitais. Um abraço e obrigado pela audiência.